Ora, boa noite a todos. Uh, Peço desculpa de vos roubar um tema um bocado, provavelmente até gasto. As inscrições militares das fortalezas e dos uniformes na história do Brasil, que é, no fundo, na história europeia da expansão, com o desafio dos tertulianos Rui Moura, Sacomando e César Barco, teve graça voltar a este tema para pensar que é que uma pessoa andou até aqui chegar nestes 30 e tal anos de trabalhos. Porque isto começou em 92, com a biblioteca do Exército, que estava instalada no convento dos Paulistas em Lisboa, o convento do Santíssimo Sacramento, ermitas da Serra d'Ossa, geralmente conhecidos como os Paulistas, o Convento de São Paulo ao de Jesus Cristo, que justificou múltiplas designações do edifício, onde apareceu um pequeno códice de defesa da ilha de Santa Catarina, do Rio Grande de São Pedro, dividido em duas partes, José Correia Rangel, ajudante de infantaria com exercício de engenheiro. Os elementos foram fornecidos pelo Aniceto Afonso, depois diretor do Arquivo Histórico Militar, de 93 a 2007, e que forneceu as fotografias e a possibilidade de ver o códicezinho, meio A4, se tanto, e que depois passou para a Biblioteca do Exército para Santa Apolónia. Isto era então a Biblioteca dos Paulistas, que ainda está lá, agora transformada semi em museu da paróquia, e que se chegou a pensar em desmontar para repor no edifício militar da nova biblioteca, em Santa Clara, mas depois acabou por se deixar ficar, o que é mais lógico. Isto deu imediatamente um artigo para a revista Oceanos, da expansão, uma revista saudosa, de grande formato, de uma época que já não há revistas com este tamanho, não cabem em sítio nenhum, salvo, digamos, um Pedro Avilés que se pode dar ao luxo de ter uma biblioteca de onde nos está a ver, etc., mas começa a ser cada vez mais raro essa possibilidade. O artigo é uma coisa mais ou menos pequena, digamos, mas foi um ponto de partida grande para tudo isto. Começa com um plano de serviço de demonstração dos lugares fortificados da ilha de Santa Catarina, nos finais do século XVIII, 1786. Desenho muito cuidado, excepcionalmente interessante. E depois com uma série de uniformes que se repetem, inclusive, depois noutros códices, como é o código do Arsenal Militar aqui à direita, onde aparecem também os desenhos dos uniformes de Santa Catarina. A minha ideia em apresentar este tema é, no fundo, a necessidade que nós temos de ilustração dos trabalhos de património, arquitetura militar e outros, como é lógico, e não só, museus, pequenos museus, etc., a necessidade de criar imagens, ter acervos que nos permitam ilustrar estes espaços. Anexei já nesta altura a colónia de Sacramento do Uruguai. Em dado momento começámos a ter que ir com os descobrimentos ao Uruguai, à colónia. A colónia é uma história, faz parte intrínseca da história do Brasil, porque é a expansão portuguesa, vai utilizar ao longo de 200 a 300 anos sempre a colónia como moeda de troca frente a Buenos Aires, ainda hoje, como é lógico, hoje no Uruguai, mas tem sido sempre utilizada ao longo depois dos vários tratados de limites como moeda de troca para os restantes continente, que é um terço da América Latina, que é o Brasil. As campanhas também de ida à colónia,
E depois a nossa ligação com Santa Catarina. Eu acabei por estar lá depois, em 96, a apresentar uma coleção de aguarelas de património. Acabei por fazer também no próprio centro uma aguarelas de lá e mantive sempre depois com esta ligação. Em 2011, o Roberto Tonera consegue financiamento na Universidade Federal de Santa Catarina para a reedição, para a edição, digamos, está errado, das defesas da ilha de Santa Catarina. Convida o Mário Mendonça de Oliveira e depois também o Adler, etc., para fazerem então uma edição grande deste pequeno códice que se vai aqui apresentar. Aqui temos precisamente a fotografia tirada em Lisboa do códice, com as mãos ainda do Aniceto Afonso, digamos que aparece ali, e depois a deslocação do Aniceto Afonso, precisamente a apresentação da primeira edição em 2011, precisamente com o Tonera e o Mário. Isto é a primeira edição, 2011. Correia, José Correia Rangel, que também aparece como José Correia Rangel de Bulhões, é um militar da arma de infantaria com exercício de engenheiro, tem o seu nome ligado a uma importante produção cartográfica Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Rio de Janeiro, e este pequeno códice com desenhos não só das fortalezas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, como dos uniformes utilizados por estas forças, abre com uma cuidada planta e depois tem os militares da guarnição ali em serviço, etc. E volta a fazer depois uma série de aguarelas de uniformes e de plantas para os vários governadores. Curiosamente, enquanto em Santa Catarina as fortalezas praticamente todas ficaram, pelo menos as três grandes que hoje fazem parte da candidatura das fortalezas brasileiras a inscrição no património Unesco, mas são cerca de 10 que restam. Em São Pedro do Sul não ficou nenhuma. É interessante a maneira de pensar de uma área e de outra, o que é que leva a que num sítio, enfim, essas memórias tenham mais ou menos ficado, enquanto de outros lados, por questões de caráter político e económico, acabaram por todas serem absorvidas pelas municipalidades, pelas câmaras, por aí fora, etc. Logo, a única coisa que ficou destas fortalezas praticamente é esta pequena memória com as plantas e precisamente os uniformes. Estes uniformes foram muitos deles copiados depois em Lisboa. Aqui tem a ordenança do Rio Grande. É interessante que o Rangel não era um grande aguarelista, as aguarelas são todas mais ou menos iguais, as posições são as mesmas, mas são copiadas depois por um grande general português que chegou a ser considerado o melhor aguarelista de uniformes europeus da sua época, o Cesinando Ribeiro Artur, que vamos apresentar depois na fase final. Este homem depois é o autor de cerca de 1000 para 1200 aguarelas de uniformes, grande parte delas no Arquivo Histórico Militar, editadas em bilhetes postais, no Jornal do Exército e por aí fora, com uma grande produção depois de reprodução seguinte. 2015 consegue-se novamente financiamento e o Roberto Tonera, com a sua capacidade excepcional de manobra política na área de Santa Catarina, volta a reeditar com CD, com multimédia,
e com um trabalho perfeitamente notável esta obra, que continua a fazer apresentações. Aqui, este lançamento de 3 de agosto de 24 é, no fundo, o lançamento da obra reeditada em 2015. Aqui já é a edição de 2015, com as reproduções, a capacidade de financiamento que ele consegue fazer para conseguir produzir isto, e depois a capacidade de fazer chegar isto às pessoas. O nosso grande problema da minha geração foi já aqui abordado por vários especialistas, e principalmente o César Bargo, que é devolver este património às pessoas. Ou seja, ele entrando primeiro na esfera militar e depois ficando sem, digamos, função, porque os piratas hoje estão no governo, não é? Um pouco diferente do que era habitual. Logo já não são feitas para uma guerra de ocupação de território, etc. Hoje a guerra é uma ocupação cultural, económica, etc. Mas elas são retiradas às pessoas. As pessoas deixam de sentir as fortalezas, como os museus, como as grandes coleções, etc., como delas. E ou conseguimos encontrar capacidade, como os brasileiros dizem, de pertencimento, de levar isto outra vez às pessoas para elas acharem que é património delas, ou isto perde-se. Quer dizer, tem que haver um trabalho muito grande de isto entrar no ensino, entrar nas rotas das crianças, depois dos adultos e depois da terceira idade, como, enfim, ATLs, zonas de lazer, de cultura, de história e por aí fora. E isso é um trabalho que Santa Catarina tem, com a universidade, tem feito um trabalho notável. Estas 3 grandes fortalezas, aqui temos a de Ratones, estão entregues à universidade. A universidade tem uma série de polos de investigação de biologia subaquática, de biologia marinha, etc. Elas estão em ilhas, logo são de difícil acesso. Logo, juntar uma parte de turismo, que é logicamente mínima, porque as pessoas vão lá, mas depois vêm-se embora. O mal é quando ficam. Há de ter outras intenções, não é só andar a roubar livros, mas há de haver outras. Mas tornar isto património de toda a gente, o que é extremamente importante. Aqui tem novamente Ratones, Santo António de Ratones e os restauros. Eu gostava de pedir a vossa atenção para o, o gosto, a moda e os erros em que nós caímos ao longo da vida, que é quando picamos as paredes, ficamos encantados com o interior das paredes que têm o retrato dos 200, 300, 400 anos, às vezes, do próprio edifício. Ele vai apresentando as marcas daquilo que teve. Mas atenção, isto não é para ficar à vista. Isto não é para ficar à vista. Que fica uma parede para criar a ideia um bocado folclórica e romântica do museu, mas porque com o sol, a umidade, a chuva, a proximidade do mar, estamos a estragar estas paredes de uma maneira assustadora, porque elas agora ficam perfeitamente expostas a todas as intempéries, com o nosso gosto, achamos que é tão engraçado ver-se o que é de cerâmica, o que é de tijoleira, o que é de pedra, o que é... Não, isto era, se fica uma de exemplo resguardado, mas o resto é para ser protegido, coberto, etc. É um bocado deslumbrante ver-se esta
coisa toda à mostra, mas é um bocadinho parolice, digamos, de Novo Richo. São José da Ponta Grossa, mais uma fortaleza, remontando a 635. Depois tem obras já fora. Estas fortalezas são todas feitas pelo grande, o brigadeiro Santa Catarina, mas depois são a grande parte delas também refeitas por José Custódio de Sá e Faria, ou Faria e Sá, que é que vai morrer precisamente a Buenos Aires. Ainda hoje está em discussão se esteve preso e passou para o lado de Espanha, ou se optou por o fazer. Aqui temos o exemplo de ratones em fotografia aérea. Aqui a opção de restauro está feita ao contrário, ou seja, o pequeno elemento central revestido de reboco e protegido é mínimo e o que está à mostra é que é, digamos, o interior das paredes que deviam estar protegidas. É o único, Ratones é o único que ficou com capela, que neste momento está proposta também para se criar um centro de interpretação. E de facto são fortalezas perfeitamente deslumbrantes como património visual. Aqui está com as paredes todas descascadas. E outra vez a mesma coisa. São José da Ponta Grossa já começou a criar um pequeno museu interior, com exposições de interpretação, etc. E depois vamos ver um grande projeto que está em curso de equipar estas fortalezas todas com centro de interpretação. Aqui têm já as campanhas arqueológicas à mostra. Aqui têm outra coisa que é francamente difícil, que é o romantismo da peça museu, em que vamos deixar ficar à mostra as várias fases de construção, sinal de que este edifício está sem utilização. Ou seja, é ele próprio que está morto. É um museu, é um cemitério da nossa memória. Dificilmente depois conseguimos adaptar estes patrimónios ao nosso dia a dia, sem ficar com estas coisas mais ou menos românticas, ainda de gosto do século XIX. E depois o conjunto ainda mais notável, que é Anhatomirim, a pequena ilha do diabo, no dialeto local tupi, que tem depois um portal de entrada mais ou menos deslumbrante. Volta a ser uma ilha, neste momento mais um polo de biologia marítima da Universidade de Santa Catarina, mas ocupa só 2 edifícios, há mais 2 que aguardam restauro e reutilização, como seja o conjunto de Casa da Guarda e Palácio do Governador, que ainda não está, enfim, que ainda não tem função, ainda está um bocadinho a ver o que é que se vai fazer, dependendo do desenvolvimento da própria universidade. Pontualmente vão-se conseguindo fazer o restauro de uma outra guarita, de uma outra muralha, mas com dificuldades, porque o clima aqui é francamente agreste, calor, frio e ao mesmo tempo depois tempestades, etc. É uma zona marítima muito agressiva. E depois temos aqui a porta de entrada da Nhatominí, que é um pagote chinês.
Ora bem, isto corresponde a 780, quando o Império Português, mais ou menos, abandona o Índico, e aliás começa em 1640, progressivamente a integrar-se no Brasil. O nosso Império deixa de ser oriental para ser efetivamente atlântico, dada a pressão do Brasil, mas devem ter vindo uma série de mestres de obras para justificar a execução de um quase pagode chinês como portal da fortaleza. Aqui na parte de trás, mas há nitidamente uma inspiração oriental chinesa neste conjunto. A parte dos uniformes, aqui é exaustivo, a reedição já é demasiada, quer dizer, calção, bainha, há coisas que começa a ser um bocadinho exaustivo em demasia. Se repararem, as aguarelas são tipo chapa 4, que não deixa de ser interessante, ao mesmo tempo, as próprias caras e tudo, quase que é a mesma pessoa. Aliás, é a mesma pessoa que faz, mas é a mesma pessoa que pinta. Logo, o modelo até parece que é sempre o mesmo. Vai desde a ordenança ao soldado e por aí fora. E depois, um dos trabalhos mais interessantes, final desta reedição, que é o glossário. É a primeira vez quase que se faz isto. Nós temos 2 ou 3 exemplos em Portugal a tentar fazer via Museu Militar, com o Nuno Varela Rubim, etc. Mas todos os elementos com a visualização, com a fotografia ou o desenho do que é que está em causa, é excepcionalmente importante para ilustrar, e mesmo sistemas multimédia, porque o livro está adaptado. Existe também uma disquete grande, um CD, que permite visualizar, mexer, alterar, etc. Com todas as alterações depois de gosto que têm acontecido ao longo do século XX e XXI. Nós padronizamos como artilharia o reparo de bordo. Este reparo que está aqui nunca foi utilizado em terra. Não é utilizado em terra. Este é um reparo naval. Está ligado a uma estrutura de recuperação interna. Só que nos museus, na recriação, nos trabalhos de pesquisa, o elemento que chegou até nós foi o reparo naval. Os reparos de artilharia das fortalezas não sobreviveram. Aliás, ao fim de 10 anos ou menos, a madeira, com o canhão a disparar em cima, não aguenta. E quando fica assim, intempéries. Os navais, porque retirados, porque resguardados, deve ter sido as 2 grandes naus de guerra do Nelson, recuperadas em Inglaterra, e depois, nos anos 50, 70, o Vasa, o célebre navio que é retirado inteiro de dentro de água e é hoje todo ele um museu, que recuperou um modelo de reparo naval que está aqui, e hoje todos os museus, mas atenção, todos os museus, ou seja, na Índia, na África, na Europa, por aí fora, quando vai-se à procura do elemento, como não utilizam os artilheiros, ou seja, os especialistas desta área iam ser chamados, geralmente são professores universitários, etc. Logo vamos à procura dos desenhos, reparo, isto é o reparo naval,
em princípio até, provavelmente até do Vasa, não é um reparo. E depois, esta capacidade de Santa Catarina de cativar verbas, interesses políticos, etc., tem levado a uma contínua caminho de propostas de centros de interpretação para as fortalezas, que é extremamente importante. Logo, há várias firmas que se especializaram hoje, isto são propostas, não é? Agora precisa arranjar financiamento para as pôr a andar. O que é que seria um centro de interpretação de arquitetura? Explicar verdadeiramente o que é que está lá, o que é que devia estar, como é que se. Quer dizer, o que é que ao longo destes 300 anos, como é que a Fortaleza também chegou até nós, usando toda a iconografia hoje brasileira, que é notável, através quer da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, quer os acervos militares, que são muitíssimo bons também. Aqui mesmo o sistema defensivo, cuidado que está aqui um erro, está defensivo, mas este é o autor que de vez em quando já não tem a capacidade que tinha. Aqui temos outra vez o que é as tropas, as guarnições, os uniformes militares, como é a artilharia. Reparem que está sempre em pano de fundo a utilização precisamente dos desenhos do Rangel para usar estes cartazes e para fazer. Aqui, inclusive, o restauro. Eu não uso o termo brasileiro. No Brasil fala-se em restauração. Entre nós, quando falamos em restauração, é restaurantes, não é? É comer e beber, não é provavelmente a área do edificado. Embora hoje já, infelizmente, o cuidado com o português já não é grande. E depois é como é que isto chega até nós. Porquê é que isto acontece? O que é que são as descrições militares? Ora, as descrições militares vão ser os olhos do rei, vão ser os olhos do governador. Logo, é o material que as mais antigas que nós temos são do Duarte de Armas. Eu tenho uma paixão grande por este homem e por estes desenhos. São de 1400 e 1501, 1502 mais ou menos. E se repararem, ele retrata-se continuamente em quase todas as fortalezas, quer ele, quer o ajudante, com duas lanças enormes. Atenção, não são lanças, são as medidas. Então, uma braça, são 2 metros. Logo, eles levavam como lança a bitola de 2 metros para medir as muralhas e saber o tamanho que era, etc, etc. Logo, eles aparecem ao longo dos desenhos. Curiosamente, o Duarte de Armas sempre com um turbante islâmico, nitidamente. Aliás, ele teve também no norte da África a fazer desenhos para o Dom Manuel. O pai era o Rui Lopes de Vieiros, que era escudeiro da Casa Real, bacharel em Direito Canónico e Notório Apostólico, e escrivão também da Livraria Régia da Torre do Tombo, que o filho herdou, mas o filho era conhecido essencialmente pela especial capacidade de desenho, pelo que o Dom Manuel o mandou fazer as fortalezas todas de Castela e depois as fortalezas do norte da África também. Assim como o Godinho Herédia, que é um luso-malaio de Goa, nascido em Malaca, e a quem são encomendadas as fortalezas da Índia, em 1600 mais ou menos. E ele depois faz vários álbuns, de que o exemplar mais antigo está hoje na Biblioteca do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional do Brasil tem o original mais antigo do Manuel Godinho de Herédia.
e ele vai fazendo continuamente para os vários governadores que mandam para a corte de Lisboa e de Madrid, mandam exemplares destes. E aonde aparecem, logicamente, os uniformes, as aguarelas costumes. Falámos há bocado do general Cesinando Ribeiro Artur. O Cesinando Ribeiro Artur é um homem que cria na sua casa depois uma neta, a Berta Ribeiro Artur. O pai morre muito cedo, ele é criado em casa do avô, e esta senhora vai depois casar com um elemento mítico da história portuguesa, com o general Craveiro Lopes. E será a senhora que, a primeira-dama portuguesa que vai a Londres falar com a rainha e é convidada, etc. E que a rainha Isabel II se deslumbra quando a Berta Ribeiro Artur dizia que esse vestido é muito bonito. Eu dizia, fui eu que fiz. Então, para a rainha de Inglaterra, quando uma mulher lhe diz, então, mas faz vestidos. Então, mas lá em minha casa todas fazíamos. A minha mãe fazia, a minha avó fazia, nós desenhávamos, tínhamos uma costureira. Claro que não era ela que fazia a roupa, não é? Tinha uma ou duas costureiras, se calhar mais, mas desenhava, tinha um conhecimento interessante, e há uma série de histórias dela com a Rainha Isabel II, a célebre Berta Ribeiro Artur, sobre a costura. Este homem faz qualquer coisa com 1500 aguarelas de uniformes. É perfeitamente notável a coleção que se encontra hoje em Lisboa, editada pelo Jornal do Exército, de bilhetes postais e por aí fora. Assim como o próprio Biblioteca do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, tem uma série de códices também de aguarelas, de uniformes que nunca mais acabam. E depois tudo isto se vai copiando. Aqui tem também o Rui Careta, que se fartou de copiar estas coisas quando foi aqui isto é o aniversário isto é o 2001 ou 2002, quando se fizeram uma série de coisas na arma de engenharia, pediram umas aguarelas e eu pus precisamente um oficial superior de engenharia em Anhetomirim, precisamente com aquela porta de armas atrás, para a ilustração disto. Depois vão-se seguindo outras peças interessantíssimas. Em dado momento há um homem que passa pelo Rio de Janeiro, pela Bahia, vai à Índia. Carlos Julião é um italiano, mas está ao serviço da corte portuguesa, acaba por morrer em 811 em Lisboa, e que faz com aguarelas, e aqui de grande qualidade mesmo, faz uma série de aguarelas desde a Índia até ao Brasil. Aliás, esta planta costuma aparecer atrás do general Rui Moura, ele costuma pôr isto como pano de fundo, ou às vezes é a cartografia do Olazabal, dos caças. Eu tive a possibilidade de andar com isto de um lado para o outro, mexer, como sabem, dada a minha provecta idade, ainda sou do tempo em que nós mexíamos em documentos. Hoje ninguém deixa ninguém mexer nada, é uma cópia digital e estamos cheios de sorte. Mas estas plantas e estas aguarelas são todas recortadas. Ora, isto eram outras cartas ou outros exemplares, e depois isto deve ter sido feito ou refeito em Lisboa, porque tudo isto é recortado e é colado de outras formas. Ora, muito obrigado. Neste momento estamos numa fase excepcionalmente interessante de património. O que é que vamos fazer com o legado que deixamos? O que é que vai acontecer ao legado que deixamos, de pertencimento, como o César Bargo andou a tentar investigar? O que é que vai ficar? Porque a transição da minha geração, por exemplo, para os meus filhos, é nula. Ou seja, os meus filhos não têm nada a ver com tudo isto que eu arrecadei durante a vida.
quer arte negra africana, quer cartografia, quer livros. É tudo um mundo que está um bocadinho em mudança. O livro não desapareceu, mas hoje ou tem um suporte digital e tem um CD e tem a capacidade de estar na net, ou não existe. O pensar que o livro, suporte papel, muito pouca gente hoje já mexe nisso, não é? Atenção, de qualquer maneira, nós continuamos a viver, os historiadores continuam a viver disto, porque somos financiados pelo poder político, paga os livros e que quer é uma inauguração, uma apresentação pública. Eu daqui a 3 meses vou fazer, entre o Funchal e Lisboa, uma apresentação de uma exposição dos 50 anos de autonomia da Madeira, e logicamente eles querem livros. Atenção, não leem. As pessoas que me estão a encomendar os livros, eu fartei-me dizer agora, vejam como é que é, está certo e tal, nem pensar, não leram. Querem o livro impresso para oferecer e para aparecerem no jornal e na propaganda, etc, etc. É o material que nós temos, é aquilo que nós fazemos, é aquilo que gostamos de fazer e mais, é aquilo que achamos que devemos fazer. Logo, os meus filhos, os meus netos, etc., que agora decidam o que é que vão fazer de tudo isto, porque vamos ter que repensar. Eu digo que vamos ter que repensar quando acontece que herdei a biblioteca do meu sogro e dos meus pais e não consegui aqui na área da Amadora nenhuma biblioteca que aceitasse livros. Ninguém aceita, é impossível, quer dizer. Sim, senhor, a coleção do Gabriel Garcia Marques, já temos. Tenho aqui o Fernando Pessoa, também já temos. Quer dizer, já não há capacidade das instituições oficiais de absorverem tudo isto que nós andamos a editar, a fazer, a escrever, etc. Agora, é a vida que nós temos, que cada um cumpra e faça aquilo que acha que está correto. Muito obrigado, meus senhores, pelo tempo que vos ocupei. Muito obrigado, meu coronel. Mas o Wallace a bala Albuquerque, É de verdade, Cáceres. é verdade. Pereira e Cáceres. É descendente, é descendente, é Eu sei. descendente. Muito bem, muito obrigado por ter-nos trazido este tema tão interessante. E faz-me lembrar também e recordar uma pessoa muito importante como o general Bartolomeu Cesinando Ribeiro Artur, que me antecedeu 100 anos no comando do Regimento de Infantaria 14. E o general Ribeiro Artur, como coronel, comandante do Regimento de Infantaria 14, deixou uma obra extraordinária. Porque, para além destas aguarelas, o Ribeiro Artur expôs e expunha anualmente na Sociedade Nacional de Belas Artes, expôs também em Paris 1900, tem uma obra não só de pintura, e ele convidava para Viseu os mais notáveis pintores da época, que eram todos amigos dele. Era casado com uma mulher excepcional, poetisa, com obra publicada também na revista Ocidente e noutras revistas de final do século XIX. E é um homem que deixou muita obra publicada, também escrita, porque ele era um historiador. Escreveu a Legião Portuguesa ao serviço de Napoleão, escreveu Os Caçadores na Guerra Peninsular, um profundo estudioso. Ribeiro Artur é mais um dos esquecidos, diria eu, porque não sei se sabia, mas faleceu na noite do 5 de outubro. É verdade. E, portanto, entrou a República e as coisas não ficaram completamente depois escritas. Mas muito obrigado por nos ter trazido este tema tão interessante, estas obras tão extraordinárias. Temos aqui, assim, um conjunto de pessoas nesta tertúlia com conhecimentos das mais diversas artes e diversas áreas. Temos não só pessoas especializadas em bibliotecas,
que inclusive fizeram a descrição das plataformas, que está no Ministério da Defesa. Mas temos uma série de outras pessoas que eu abria agora então as intervenções e as perguntas e as questões que queiram colocar ao Rui Carita. Ora, eu podia também avançar já com uma das coisas engraçadas, que é, ao longo destes dias em que preparei esta palestra, fui outra vez rever as entrevistas do Mário Mendonça Oliveira, ver o Ricardo Tonera, etc., o Roberto Tonera, e voltou-me a cair uma das frases mais estranhas que para os meus ouvidos há, que é as fortalezas que os portugueses construíram. Isto é uma fortaleza que os portugueses construíram. Ora, grande parte delas não é verdade. As fortalezas do Brasil não são feitas por portugueses. Algumas são dirigidas por portugueses, outras são dirigidas por italianos ao serviço de Portugal, mas depois quem faz são os escravos americanos, são os escravos índios, são os escravos negros, etc. Quer dizer, logo, o apresentar as fortalezas como construídas pelos portugueses, que é uma necessidade que no Brasil há de marcar o Brasil colónia, o Brasil república, o Brasil império, etc., e o Brasil dos portugueses, quando quem manda a partir de 640, 50 em Portugal é o Brasil. Porque eles é que têm o dinheiro, é que era grande que se fartava, quase. Quer dizer, e aumentam sempre as fronteiras, logo, quando falam no Brasil colónia, está lá a corte, eu rio-me, porque nessa altura colónia é Lisboa. Então a corte está no Rio de Janeiro ou está na Bahia, como é que é? Não, mas então era. Mas quem mandavam os portugueses? Quem é que mandava? Quem eram os portugueses? Porque o Dom Pedro de vez em quando é português, depois é brasileiro, conforme convém, não é? Mas é tudo um pouco complicado, é uma linguagem, a linguagem é interessadíssima porque é a maneira com que nós comunicamos e comunicamos aquilo que pensamos e aquilo que queremos, necessitamos, etc, etc. O que é francamente complicado. Muito bem. Então, abria então a quem quer colocar. Eu já reparei que quer o João Amaral e o Francisco Albuquerque ativaram os seus áudios, provavelmente com vontade de perguntar qualquer coisa. Francisco, muito boa noite. Boa noite, Rui Moura, muito boa noite. Não, eu tenho pena que, por razões não da minha vontade, cheguei um pouco tarde, de maneira que só vi a partir de. Não vi os primeiros 20 minutos. E, portanto, nessa condição não tenho capacidade para fazer perguntas, porque já fazer perguntas de coisas que já foram ditas, não é? Muito obrigado pela presença. João Amaral. Maravilha, vamos falando. Primeiro, parabenizar o Rui Carita, membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Parabenizar pelo trabalho e dizer que realmente o trabalho que é desenvolvido na preservação histórica por Santa Catarina e pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina é sempre digno de grande atenção, né? Porque eles realmente fazem um trabalho incrível. Recentemente, nós tivemos o congresso, o oitavo colóquio brasileiro dos Institutos Históricos Estaduais, onde estiveram presentes praticamente todos os institutos, e o presidente de Santa Catarina realmente leva à frente um trabalho bastante significativo, e nós estamos conversando, solicitando artigos que ele se propôs a escrever sobre a questão que envolve os bandeirantes em Santa Catarina. E um dado interessante, recentemente, que eu tive que fazer uma intervenção, foi que no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, eu localizei um artigo de 1897 do Orville Derby,
que fez uma análise sobre um mapa, né? Um mapa antigo, cuja informação é que esse mapa antigo está perdido, que envolvendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e que o que ele analisou foram umas notas explicativas desse mapa, que é um mapa, se não me falha a memória, de 1647, 1700 e pouquinho. Então, solicitei à Universidade Pública de Évora. Eu tinha o códice dessa informação, desse documento, e nos enviaram os originais dessa nota explicativa. Então, assim, a pergunta aí para o Rui Carita é sobre as questões que envolveram a dificuldade em obter mapas de um período que nem sempre é algo tão fácil de ser localizado e onde esses mapas estavam, quer no Brasil, quer em Portugal. É isso aí. Parabéns, Carita. Muito obrigado, João. Rui. Ora bem, obrigado pela pergunta. Eu lembro perfeitamente, 1700, tinha passado por Rio de Janeiro, mais ou menos, e a caminho de qualquer coisa, não é? É da minha época, 1700, mais ou menos. Ora bem, o problema que se coloca é os olhos do rei e as ordens do governador. Logo, é também preciso saber, por exemplo, os mapas que foram para Madrid, para o Tratado de Madrid de 752, estão todos falsificados. Porque nós alteramos o Tratado de Tordesilhas para aumentar o Brasil. Mas já em 580, 582, 3, os Albernaz, quando fizeram as descrições do Brasil, etc., para o Filipe II, já falsificaram o Brasil para demonstrar que eram da coroa portuguesa e não da coroa castelhana. Logo, é tudo extremamente complicado, porque é preciso saber o que é que as pessoas estão a fazer, para quem é que estão a fazer e o que é que estão a fazer. Eu, neste momento, eu estou radicado em Lisboa e estou a trabalhar para a Ilha da Madeira. Ora, quando eles me pedem um trabalho na Ilha da Madeira, eu tenho que minimamente me colocar na Madeira contra Lisboa. Que neste momento o que está em causa é o orçamento geral da ilha, quem é que paga e quem é que não sei o quê, e a Madeira, logicamente, quer autonomia, quer preencher os lugares, quer usufruir das decisões locais, e depois a conta paga em Lisboa. Os recursos militares são pagos em Lisboa, a universidade é toda paga por Portugal, nada é paga pela pelo Governo Regional da Madeira, etc, etc. Logo, conforme se escreve num sítio para um determinado público e se escreve noutro para outro tipo de público, muda. Logo, a cartografia é a mesma coisa. É preciso muitas vezes ir ver o que é que mandaram esse homem fazer, vá lá ver, não sei o quê, tá? Porque ele, logicamente, para ter ordenado e para ter a promoção, ele tem que fazer o que lhe mandam, não é aquilo que ele vê às vezes. Porque a verdade ainda hoje, a verdade do Irão, a verdade dos Emirados Árabes, da Rússia, do Sr. Trump, quer dizer, cada um tem uma verdade totalmente diferente da outra, não é? Quer dizer, logo, tudo isto é preciso ponderar e mesmo aquilo que nós pensamos às vezes é complicado. Mesmo, por exemplo, eu estou-me a lembrar que em 93, quando se puseram o problema de se entregar a biblioteca dos paulistas, a ideia era desmanchar a biblioteca, porque era toda em talha, etc., e o exército precisava de ampliar a biblioteca da Academia Militar e usariam aquela talha e por aí fora.
Eu fiquei um bocado assustado a pensar em desmontarem uma biblioteca e depois nunca mais montam outra, e ia-se perder o património. Daí a uns anos fiquei aflito quando descobri que estava tudo a cair. Entrou água, não sei o quê, saíram os livros e foi uma pena não terem desmontado, porque tinham preservado alguma coisa. Por acaso, agora conseguiu-se dinheiro internacional, europeu, etc., e o padre conseguiu montar um pequeno museu de arte sacra na própria biblioteca. E pronto, e está salvaguardada, o que ficou, etc., etc., mantém-se logo. Ao longo do tempo, às vezes, até a nossa própria opinião também vai mudando, não é? É muito difícil. Muito obrigado, Rui. Sem dúvida nenhuma, os mapas é das coisas mais interessantes ao longo da história, porque os mapas eram secretos, confidenciais e representavam uma coisa muito importante, era informação sobre territórios muito importantes, então, nessas épocas, nas épocas dos descobrimentos e das descobertas e da expansão marítima. E hoje em dia há mesmo mapas que chegam até nós que não são os originais, são cópias, eram sendo copiados. Uh, o Rui referiu aí bem que no Tratado de Madrid de 1750 os mapas que estiveram em cima da mesa em Madrid, quer o mapa português, quer o mapa castelhano, foram os dois feitos em Lisboa. Era exatamente uma cópia um do outro, só que não estava em português e o outro estava em castelhano, aquilo que era escrito, tudo o resto era igual. Mas o mapa não representava a realidade. Representava aquilo que os portugueses queriam levar para cima da mesa de diplomacia para expandir o Brasil para o oeste e para garantir território já ocupado naquilo que hoje em dia é o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, inclusive a Rondônia. Eh, Esta questão é muito, muito interessante e há muitos mapas em muitos sítios que estão ainda para chegar à digitalização, para termos a capacidade de os vermos e revermos, porque cada mapa pode contar histórias muito, muito interessantes. Temos o Alpadrinha Pires que levantou aqui a mão. Meu coronel artilheiro, faça favor. Olá, muito boa noite. É com muito gosto e agradeço a apresentação que o Rui Carita fez. É sempre uma delícia ouvi-lo. Um, e, e estas coisas dos tempos têm a sua piada, porque, segundo me disseram há dias, a própria expansão do Brasil no tempo do reinado espanhol foi muito facilitado pela, pelo facto daquilo ser espanhol. E, portanto, o rei. Estás sem som, deves ter desligado eventualmente o som. Desculpem. Tá, obrigado. E, portanto, estava a dizer que, às vezes, isto é um comentário acerca dos tempos. Durante o período espanhol, muita da expansão que houve no Brasil foi anuída porque aquilo era tudo espanhol e, portanto, era igual ao litro e, portanto, houve aí uma expansão. Eu queria colocar uma questão ao Rui Carita, sou coronel, que era a seguinte: nós estamos a participar aqui à Associação dos Amigos da Artilharia de Costa Portuguesa. Estamos a participar no projeto, na elaboração do projeto museológico das baterias da Artilharia de Costa, da Artilharia de Costa e da Fortificação Marítima, ali na parede. E uma das dificuldades que estamos a sentir é exatamente na magreza das imagens relativas a 1580. Quer do ponto de vista de uniformes, quer no ponto de vista dos desenhos das fortalezas e da invasão, tem alguma referência que possa ser identificada? Ora, eu creio que sim. Eu fiz um livro para. Primeiro,
para o Ministro da Defesa, depois acabou por ser o Paulo Portas, mas depois foi o seguinte, o Vitorino é que acabou por editar, em que eu fiz o levantamento precisamente da entrada do Duque de Alba na Barra de Lisboa e a entrega, porque Fortaleza, que comandava a Barra de Lisboa, era comandada por um ex-governador da Madeira e quem entregou de mão beijada, logicamente, às tropas de Filipe II, que era o rei legítimo. E nessa altura há desenhos retirados de informações de Simancas, mas é uma questão, tem aí o meu e-mail e trocar isso por e-mail é capaz de ser mais fácil. Está bem. Nós agora, uma das coisas engraçadas que falou aqui foi a questão dos espanhóis e dos portugueses. É sempre uma questão extremamente complicada. Eu estou-me a lembrar há 20 anos, quase que o valha, estava aqui em Lisboa, em arqueologia, e chegou a catedrática a Carmen de Barcelona de Madeiras, e eu falei Filipe II de Castilha, e ela disse, não, de Portugal. Disse Filipe II de Portugal. Sim, és um rei português. Eu disse, está a brincar comigo, menina. Então, Filipe II é rei português. É português. Ha sido un error de casting. Mira, ha sido criado por la madre hablando portugués. Ha sido criado por solamente señoras de Portugal. Hablaba portugués con las hijas. Escribía en portugués para las hijas. Tentó cambiar la capital de Madrid para Lisboa 2 años. Ha sido una guerra para él retornar, voltar a Madrid. Estava encantado com Lisboa, que era muito bonita, Sintra muito bonita, Cascais muito bonita, e havia coisas a tratar em Madrid. É um rei português, ha sido um erro de casting. E a pessoa diz, diabo, quer dizer, uma pessoa sempre aprendeu de que os malandros, nós perdemos tudo, e ela diz, perderam tudo. Vocês ganharam tudo. Então o Tratado de Tordesilhas era uma coisa pequenina no Brasil, vocês comeram um terço da América Latina. Exato. É ao contrário. Eu disse, diabo, então aprendemos a história toda ao contrário. Pois aprendemos. E atenção, e daqui a meia dúzia de anos está tudo ao contrário daquilo que a gente pensa hoje. Porque a visão é outra, a maneira de pensar é outra. Depende, não é? É a questão, por exemplo, dos brasileiros falarem sempre as fortalezas que os portugueses construíram. Eu trabalhei durante 10 anos nos Emirados Árabes em escavação em fortalezas portuguesas. Mentira. A fortaleza de Corcalba que eu escavei, com uma equipa de Lisboa, é toda islâmica, não tem um bocadinho de azulejo, não tem uma moeda, um ceitil, um cruzado, zero. Nada português. Nada. É tudo islâmico. E mais, as guarnições todas que nós tínhamos, Ormuz, sim senhor, tínhamos uma guarnição portuguesa. Mascate, Oman, tínhamos uma guarnição portuguesa. As outras todas 10 fortalezas não haviam português. Eram tudo mercenários. A gente chamava na altura lascarins. Lascarins, lascarins, porque não havia portugueses para todos, era impossível. E depois resta saber se é verdade que a gente alguma vez esteve lá. Porque o que eu tenho é as informações enviadas de Goa para Lisboa e Madrid. E Goa tinha que pintar um cenário à Trump, não é? Quer dizer, fantástico, ganhámos tudo, agora somos os maiores, somos nós mais que. E eu pergunto, mas então como é que é? Mas é verdade, não interessa nada, é verdade, interessa o que está na comunicação social amanhã. E depois o resto há de se ver. Logo, toda esta maneira de ser e de estar é complicada. Agora, eu vou dizer nos Emirados Árabes que a fortaleza não é portuguesa, quando eles, árabes, dizem a fortaleza portuguesa tem pedra, é português, tudo o que tem pedra é português. Está bem, tudo bem, pronto. Aí eles pagam
Pronto, é portuguesa, acabou. Agora, não há uma moeda, não há um azulejo. É uma coisa perfeitamente espantosa. Tudo bem, é português. Está a andar. Muito obrigado. Pedro Avilés. Queria dizer primeiro aqui agradecer ao Rui Caeta, como sempre, é sempre interessante ouvi-lo, mas às vezes eu não estou muito de acordo com algumas das coisas que diz. E por isso é que agora vou falar. Eu acho que Nem peço eu. desculpa, mas isto sobre as fortalezas, sim, mas isto sobre as fortalezas não interessa quem é a pedra que foi usada ou quem é o operário que trabalhou. O que interessa é quem desenhou e quem concebeu essas fortalezas. Ora, as fortalezas portuguesas têm desenhos muito próprios, que começam no norte da África, começam aqui também em França, que se expandem para a América Latina e que continuam no Oriente. Por exemplo, quem vai fazer fortalezas de pedra e organizar as fortalezas na Etiópia foram portugueses. E quem quiser ir à Etiópia, lá estão e eles as fazem. A primeira fortaleza de pedra jamais feita no Japão é uma fortaleza feita por portugueses que os ensinaram como fazer. Portanto, havia uma maneira dos arquitetos portugueses construírem fortalezas. Portanto, não podemos deixar de admitir que era assim. Agora, que não é Alemanha, aqui, claro, tenham às vezes evoluções diferentes, evidentemente, tem que se adotar à matéria-prima que existe, à qualificação dos operários que as constroem, tudo isso. Portanto, há variações. Agora, existem determinados princípios arquitetónicos das fortalezas portuguesas. Rui, isso, desculpa, aí Atenção. tenho que dizer. Agora, uma outra coisa que só queria aproveitar Indubitavelmente que para. sim, Pedro. Indubitavelmente que sim. Sim, Aliás, em oposição, sempre em oposição aos espanhóis, em oposição aos italianos. Ou seja, o muito, português, porque é pequenino, é malandro e é adaptativo, vai se isso é. adaptar ao meio local, vai se adaptar aos materiais locais e vai fazer o mais barato e o melhor possível. Sim. Logo, é sempre uma arquitetura que se adapta ao terreno, chamada arquitetura chã, Mas, teorizada com o Vítor Serrão, Pedro Dias e por aí fora, etc, etc. E que se adapta ao terreno. isso é Ao normal, todos eles contrário, se o adaptam. italiano quer sempre uma coisa enorme, grande, monumento e tal, que depois fica uma ruína, porque ninguém consegue manter aquilo. O espanhol, ainda por cima, não pode fazer arquitetura. Atenção, toda a arquitetura da América Latina é brasileira, porque o castelhano, atravessando o mar, nobilita-se. Fica Dom Pepe, Dom Vasco, Dom Pedro, etc. Logo, não pode fazer trabalhos manuais. Tudo o que é orivesaria, arquitetura, pintura, talha, tem que ter outra mão de obra, geralmente brasileira. Porque o espanhol nobilitante torna-se, digamos, administrador colonial. Logo, dificilmente pode fazer pintura, pode fazer coisas em trabalhos manuais, etc. Ora, aos portugueses é ao contrário. Eu estou-me a lembrar, a primeira vez que eu sou confrontado com isso, com o homem, o Moura, do Canadá, que diz, já reparaste, Lima caiu em 630 e aquilo depois é tudo refeito em 650, e tem que se reconstruir tudo. Sim, senhor, e as reconstruções são feitas em quincha. Diz, o que é isso em quincha? Então é canavieira coberta com gesso e pintada em trompe-d'œil a fingir que é pedra. Isso tem piada, isso não é nada espanhol. O espanhol faz, em pedra outra vez, morrem, cai a pedra em cima, morrem outra vez, mas ele disse, pois é, o homem chama-se Bernardo Vasconcelos, era português, o arquiteto tinha ficado da época anterior e depois ficou ao serviço de Castela. Perguntou, como é que os índios aqui fazem para resistir aos terremotos? Fazem em quincha, não sei o quê, cai gesso em cima, cai não sei o quê, mas enfim, não é pedra, não morrem logo todos. Sim, senhor, então faz em quincha. Pronto,
é à portuguesa, adapta ao meio ambiente. Muito obrigado, Rui. Eu já agora aqui trazia um caso interessantíssimo, que é o caso do Luís de Albuquerque, de Melo Pereira e Cáceres, que era ajudante de ordens do governador de Almeida, foi chamado a Lisboa e foi enviado para os extremos do Brasil, capitão de infantaria com conhecimentos de engenharia, porque tinha feito os cursos de engenharia na altura em Almeida, e ele não só fazia plantas, como fazia mapas. E nos extremos do Brasil, no Mato Grosso, fez um gabinete não só de arquitetura, mas também de cartografia, e tem cartas interessantíssimas no grande período que teve, exatamente no final do século XVIII, no Brasil, e sabemos que é dele, ou sob a sua orientação, que é feito o Forte do Príncipe da Beira e o Forte de Coimbra, que têm desenhos muito, muito interessantes, com materiais locais, como é óbvio. Mas o próprio governador, ele foi como governador, garantidamente o próprio governador também fazia mapas, porque ele próprio escrevia do seu punho relatórios completíssimos que enviava para Lisboa. Muito obrigado. Mais alguma questão, alguma intervenção? Não, sobre os governadores, tem havido. O problema da história é muito engraçado porque muda. Nós tivemos uma época nos anos 50, 60, 70, Estado Novo, que era uma época santa, não é? Dirigida pela Universidade de Coimbra, e as rainhas eram todas mártires virgens, os homens eram todos, enfim, impecáveis, essas coisas todas e tal. Embora isto tenha começado por um gajo que batia na mãe e tal, um tal Afonso Henriques, mas pronto, tudo bem. Mas, curiosamente, quando chega o 25 de Abril, há uma deriva para uma história já politicamente os anais, já um bocado ligadas ao movimento de massas, a uma outra história, e desaparecem todas as figuras centrais. Os Napoleões, os reis, isso vai tudo, porque o que interessa é as massas, os movimentos, a economia, o capital e por aí fora. Depois chegou-se à década de 90 e disseram, esperem aí, calma aí, quer dizer, Salazar mandou em Portugal durante 35, 36 anos. Napoleão foi o que foi. Quer dizer, há homens, quer dizer, eles fazem a história, cuidado, quer dizer, eles são centrais para o bem e para o mal, como é que é? Logo toca a voltar para trás. Mas atenção, até encontrar o equilíbrio é uma maçada. É sempre. Aconteceu uma coisa engraçada, aqui há uns tempos, o meu irmão é especializado em Oriente, Goa e arquitetura portuguesa e oriental, goesa, Kerala, por aí fora, etc. E andava à procura do termo varanda. O termo varanda é um termo indiano, só chega a Portugal nos meados do 18, finais do 18. Até lá não há varanda, há coberto, há avanço, há não sei o quê, há balanço, termo varanda. Até que ele encontrou umas varandinhas na Madeira. O governador tinha uma cadeira com que ia de São Lourenço à Sé, que são 200 metros, mas ia de cadeira, com escravos a levá-lo às costas, como é lógico e tal. E a cadeira tinha umas varandinhas. E pronto, lá fomos à procura do inventário do governador, estava em Évora. Então é um homem, Melo, Zambuja de Melo, o neto do homem que matou às ordens do Duque de Beja e Viseu, às ordens de Dom João II, e ele faz o percurso todo de governador até Malaca, passa ao Peru, volta outra vez a Malaca, Goa e acaba como governador da Madeira. Sabendo que está para morrer na Madeira, inventaria
o seu material todo. Mas vai ter a biblioteca, conjunto de livros. E isso vai parar à Biblioteca da Misericórdia de Évora, porque é um padre da Misericórdia que fica encarregado. Nós temos o inventário do que ele tinha em São Lourenço. Não há um livro. Não sei se ficou tudo pelo caminho, como é que foi, mas tudo bem. Não ficou, mas ficamos com o inventário. E eram homens que eram obrigados a ter aulas de arquitetura militar antes de ir para governador. Ele era obrigado a aulas de matemática, aulas de cálculo, aulas de arquitetura militar na corte. Quer dizer, para ser governador do Império, a ideia que, perdão, a ideia que nós temos às vezes é uma camada de bestas, aquilo, os colonialistas, os coloniais, atenção, cuidado, porque eles representavam interesses familiares, representavam cruzamentos de primos daqui da colónia, sei mais quê, e depois eram avaliados. Um governador tinha que ficar com a documentação toda durante 5 anos, porque durante 5 anos era avaliado. Eu estou-me a lembrar que um dos governadores da Madeira, o Eduardo Sodré Pereira, o homem do cais do Sodré de Lisboa, andadamente em 715, diz que me livrem das queixas que chegam ao desembarque do Paço, porque verdadeiras ou falsas, no desembarque aceitam-se todas. Logo, livrem-me de chegar em queixas, porque eles eram avaliados pelo que eu fazia. E quando o governador saía, e caiu a Carme a Trindade, que ele fez isto, inventou aquilo, aliás, não há novidade, basta a gente ver o que é que se passa hoje na Assembleia da República e vemos logo como é que foram sempre tratados. Alguns com razão e outros sem razão, não é? Porque, efetivamente, para ser nomeado, era preciso, era uma série de gente que informava. Já o rei mandava, o rei manda, mas houve o Conselho de Estado, houve isto, houve aquilo, houve aquilo outro, antes de tomar a posição, que é muito importante. Desculpa. Foi excelente, muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão, alguma intervenção. Estamos a chegar ao fim. Quero agradecer ao Rui. Realmente, aquilo que nos trouxe é muito interessante. Eu fiz essa maldade. Estava eu aqui assim há 3 ou 4 meses a folhear exatamente aquela revista extraordinária e vi 2 artigos do Rui Carita e então fiz-lhe o desafio. Foi aqui rebuscar exatamente a essa Oceanos. Vale a pena, vale mesmo muito a pena essa coleção que tem exemplares com a dificuldade artigos... depois é hoje não cabe em sítio nenhum, quer dizer, não, isto tem uma dimensão enorme. Não cabe não sei quê. Hoje em dia isso quase ocupa a mesa da sala de jantar, não é? Tudo, quer dizer, não... Muito obrigado, Rui, muito obrigado por nos ter trazido este tema tão interessante e General Rui Moura, posso só acrescentar uma coisa? Claro que sim, diga. Em complemento do que o Rui disse há pouco da espanhola, que tinha falado que não tinham sido os espanhóis, tinham sido os portugueses. Há um livro, se calhar muita gente conhece, mas muita gente não conhecerá. Há um livrinho publicado em português, em Portugal, com as cartas de Filipe II para as filhas, ele estava em Almada e as filhas estavam em Madrid ou em Valladolid, não sei bem. E uma recomendação que ele faz mais que uma vez às filhas é que não se esqueçam de insistir com o irmão, que seria o futuro herdeiro, mas depois não foi porque morreu cedo, que tinha que aprender a falar bem português. Ele insiste muito nisto. É curioso. É nessas cartas, precisamente, que ele faz o elogio de Sintra, de Lisboa, do clima. O que eu compreendo perfeitamente, eu fui criado por uma senhora de Madrid, era a minha mãe adotiva, Pilar Barreira Cortas, e que dizia que em Madrid eram 3 meses de inverno e 9 de inferno. O clima de Madrid era perfeitamente assustador em comparação com Lisboa. Muito bem, muito obrigado, Rui, muito obrigado, Francisco, também por este contributo. E vamos então falar o que é que vai acontecer. A próxima tertúlia é 2 a 8 dias.
vamos aqui assim manter este calendário. Também muito obrigado ao esforço do Rui, que foi operado e teve aqui, pediu mais uma semana para recuperação, e vamos manter o mesmo calendário, portanto, de hoje a 8 dias, dia 21 de março, teremos a próxima tertúlia e teremos connosco, a partir do Brasil, o Fernando Santos da Silva, que nos vai apresentar o tema A Fé de Portugal e o Chão do Brasil, a jornada desbravadora do bandeirante Fernão Dias. Vamos então ouvir sobre a trajetória de Fernão Dias de Pais, o fenómeno dos bandeirantes, que revelam que a expansão da América Portuguesa resultou de uma simbiose estratégica entre uma ambição essencialmente da elite paulista e o projeto imperial da Croa, e em que o desbravamento do sertão converteu o desejo real por metais preciosos numa dilatação da fronteira que moldou o Brasil atual. Fernando Santos da Silva é historiador, tem doutoramento e mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem uma sólida formação académica e é graduado em História, em Geografia e Pedagogia, e vai-nos trazer este tema tão interessante. Vou já, na segunda-feira, enviar o convite para todos os presentes. Quem quiser receber o convite, não se esqueça de deixar o e-mail. Teremos também a nossa difusão no Facebook e no Instagram. Muito obrigado por terem estado connosco e até daqui a 8 dias. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado ao Rui Carita. Muito boa noite. Boa Boa noite noite. a todos aí. Muito Bom obrigado final de a semana. todos. Boa Muito noite, obrigado bom fim de mais uma vez, semana. Parabéns, Rui. Carita.